Desde a infância, fomos condicionados a temer o envelhecimento. É pintado como um declínio lento e inevitável, um desbotamento gradual de beleza, relevância e oportunidade. A sociedade celebra a juventude como se fosse a única fase da vida que vale a pena viver, enquanto cada passo além dela é recebido com resistência. As rugas são tratadas como falhas a serem apagadas, cabelos grisalhos como algo a ser escondido e aniversários após uma certa idade. Vem com um tom de pavor e não comemorando. Mas por quê? Porque vemos o envelhecimento como uma perda e não como uma evolução? Carl Jung viu as coisas de maneira diferente. Ele acreditava que a segunda metade da vida não era uma descida, mas um renascimento, uma mudança necessária das atividades externas para a realização interna. Mas o mundo em que vivemos não nutre essa transformação. Em vez disso, nos enche de medo do próprio tempo, convencendo-nos de que todo ano que passa tira algo de nós. Corremos contra o relógio, agarrando desesperadamente a juventude, deixando de ver que a verdadeira realização não é encontrada em resistir ao tempo, mas em abraçar seus dons. Nossa obsessão pela juventude não é apenas uma tendência cultural. É uma crença profundamente arraigada que molda todos os aspectos da vida moderna. Olhe para a mídia, mutuários, televisão e anúncios. Empurram a mesma mensagem e os jovens são dinâmicos, atraentes, cheios de potencial, enquanto os antigos são personagens de fundo, relíquias de uma época passada, o tempo, talvez, mas não mais relevantes. Nos locais de trabalho, as pessoas ao longo de uma certa idade são frequentemente negligenciadas. Suas décadas de experiência desvalorizaram-se em favor de novos talentos. Vivemos em um mundo onde o envelhecimento não é apenas temido, é ativamente negado. Os produtos anti-envelhecimento prometem voltar o relógio, os procedimentos cosméticos apagam qualquer sinal visível de tempo e as pessoas se sentem pressionadas a manter uma ilusão de jovens que passam muito por seu curso natural. Mas o que está perdido nesta tentativa desesperada de desafiar o envelhecimento? Jung argumentou que, ao resistir ao processo de envelhecer, negamos a nós mesmos o que torna a vida significativa: crescimento, transformação e profunda autoconsciência que só vem com o tempo. Há uma ironia na maneira como a sociedade teme envelhecer enquanto perseguimos a juventude eterna. Nós ignoramos exatamente o que estamos realmente buscando satisfação. Na primeira metade da vida, somos motivados pela ambição, pela busca de sucesso, validação e realizações externas. Mas o que acontece quando alcançamos esses objetivos e ainda sentimos um vazio por dentro? Jung acreditava que a segunda metade da vida era onde nosso verdadeiro propósito começou a surgir, uma mudança da existência orientada ao ego da juventude para uma maneira mais profunda e mais autêntica de ser. No entanto, em vez de receber essa transformação, muitos resistem, sentindo-se perdidos quando as ambições que antes as definiram não têm mais o mesmo significado. É por isso que o medo do envelhecimento é tão poderoso. Não é apenas um medo de declínio físico, mas um medo de enfrentar o que está além dos marcadores superficiais do sucesso. Se a juventude trata de construir uma identidade, o envelhecimento é descobrir a verdade abaixo dela. Mas, e se tudo o que aprendemos sobre o envelhecimento estiver errado? E se, em vez de ser um declínio, é realmente uma ascensão? Muitas culturas fora do mundo ocidental moderno entendem isso há muito tempo. Nas sociedades indígenas, os anciãos são reverenciados como os detentores da sabedoria, sua idade vista como uma prova de sua profundidade e compreensão da vida. Nas filosofias orientais, envelhecer está associado a uma jornada para a iluminação, onde surgem as distrações da juventude e a verdadeira clareza. E se vimos o envelhecimento não como algo a ser temido, mas como algo a ser abraçado? E se, em vez de resistir a ele, nos inclinamos para suas lições? A grande visão de Jung foi de que a segunda metade da vida não é um tempo de perda. É um momento de integração, onde finalmente começamos a entender quem realmente estamos além dos papéis que desempenhamos uma vez. Mas, para alcançar essa realização, devemos primeiro nos libertar da ilusão de que a juventude é o pico da existência. Porque a verdade é que a vida não termina aos 40 anos. De muitas maneiras, está apenas começando. Desde o momento em que respiramos, a vida se torna um processo de se tornar alguém.
Quando crianças, absorvemos as expectativas de nossas famílias, nossas escolas e nossas culturas, moldando-nos para nos encaixar no mundo ao nosso redor. Aprendemos o que é valorizado e o que é ignorado, o que traz aprovação e o que leva à rejeição. Lentamente, construímos uma identidade, um eu que apresentamos ao mundo, cuidadosamente criado para garantir amor, reconhecimento e sucesso. Este é o nascimento do ego, a estrutura psicológica que define nosso lugar na sociedade. Na primeira metade da vida, somos seus servos leais. Perseguimos conquistas, acumulamos status e medimos nosso valor por padrões externos. Acreditamos que, se pudermos construir a vida certa, encontre a carreira certa, o parceiro certo, os bens certos, finalmente nos sentiremos completos. Mas, abaixo dessa busca, algo permanece invisível, o fato de que, por mais que alcançamos, uma fome mais profunda ainda permanece. Jung acreditava que esse estágio da vida era necessário, mas incompleto. A jornada do ego não é o fim, é apenas o começo. O ego prospera na separação. Ele se define pelo que é e pelo que não é. Ele busca controle, estabilidade e certeza, construindo um senso de si sólido e inquestionável. É por isso que a primeira metade da vida é frequentemente cheia de ambição, concorrência e comparação. Nós nos esforçamos para ter sucesso não apenas porque queremos, mas porque sentimos que devemos. Falhar é não ser nada, ser invisível, desaparecer em irrelevância. A sociedade reforça essa crença a cada passo, ensinando-nos de que nosso valor está ligado à nossa produtividade, nossa atratividade, nossa capacidade de se destacar. Porque assim, continuamos avançando, convencido de que a felicidade está além do próximo marco. Mas, quanto mais perseguimos, mais frágil nossa identidade se torna, porque quando nos definimos apenas por marcadores externos, nos tornamos prisioneiros deles. Quando uma carreira termina, quando um relacionamento se dissolve, quando os jovens desaparecem, quem somos nós? Essas são perguntas que o ego não pode responder. Foi construído para conquistar o mundo exterior, não para navegar nas profundezas do interior. E assim, para muitos, a primeira metade da vida termina em uma sensação silenciosa e rastejante de desilusão. Chega o momento em que as realizações que antes pareciam tão importantes começam a se sentir vazias. A carreira que uma vez o definiu não o excita mais. Os relacionamentos que você construiu não trazem mais o mesmo cumprimento. As ambições que uma vez o alimentavam agora se sentem um peso. Esse momento é aterrorizante porque sacode a própria base de quem você pensou que era. Jung entendeu que essa crise não foi um fracasso, foi uma iniciação. Era a maneira da alma de nos chamar para algo mais profundo, algo além da identidade no nível da superfície que passamos anos construindo. Mas muitos resistem a esse chamado. Eles dobram os velhos padrões, perseguindo novos objetivos na tentativa de reacender a emoção da juventude. Eles buscam distrações, preenchendo o vazio com mais trabalho, mais posses, prazeres mais fugazes. Qualquer coisa para evitar enfrentar a verdade mais profunda de que a jornada do ego nunca foi feita para durar para sempre. Há outro caminho esperando, mas exige a coragem de deixar de lado tudo o que acreditamos nos definiu. Se a primeira metade da vida é sobre a construção de uma identidade, a segunda metade é sobre dissolver-la. Jung chamou esse processo de individuação, a mudança de viver para o ego para viver do eu. Mas, para chegar a esse estágio, devemos primeiro reconhecer as limitações do mundo que passamos por tanto tempo construindo. O problema não é que a ambição, o sucesso e as realizações externas não têm sentido. Eles são uma parte essencial do nosso crescimento, mas não são suficientes. Eles nunca foram feitos para ser o destino, apenas a preparação. Quando chegamos à meia-idade, estamos em uma encruzilhada. Podemos continuar agarrando, se há uma identidade que não se encaixa mais, ou podemos entrar no desconhecido, abraçando uma existência mais profunda e mais autêntica. A maioria das pessoas teme essa transição porque parece uma perda. Mas, e se não for uma perda? E se for o começo de algo maior? A jornada do ego é necessária, mas é somente quando o transcendemos que a vida realmente começa. Um dia, você acorda e percebe que tudo o que você construiu, tudo o que trabalhou, não sente mais o mesmo. A carreira que já lhe deu um propósito agora parece vazia. Os relacionamentos em que você confiou não trazem mais a mesma conexão.
As ambições que uma vez o alimentavam agora parecem irrelevantes. É um sentimento que se arrasta lentamente, às vezes disfarçado de tédio, às vezes como inquietação, às vezes como uma sensação inabalável de que algo está faltando. É isso que o mundo chama de crise na meia-idade, mas Carl Jung viu isso de maneira diferente. Para ele, isso não foi um colapso, foi um avanço, o momento de acerto de contas quando a alma finalmente exige ser ouvida. Durante anos, perseguimos a sociedade dos sonhos para nosso sucesso. Estabilidade, reconhecimento. Construímos uma vida que fica bem do lado de fora, mas em algum momento, uma parte mais profunda de nós começa a mexer. As máscaras que usamos começam a quebrar, revelando algo abaixo delas. Algo real, algo não cumprido. E é aí que tudo muda. O problema com a crise da meia-idade não é que isso acontece, é que a maioria das pessoas não entende isso. A sociedade o trata como uma fase, um momento de rebelião irracional. Nós brincamos sobre o homem que compra um carro esportivo, a mulher que de repente muda sua vida, a pessoa que se afasta de tudo o que valorizou. Mas essas ações, por mais impulsivas que possam parecer, geralmente são sintomas de algo mais profundo, a percepção de que a vida que construímos nunca foi verdadeiramente nossa, que seguimos um roteiro, um conjunto de expectativas, sem nunca parar para perguntar se era o que realmente queríamos. Jung, uma vez valorizado, mas essas ações, por mais impulsivas que pareçam, são frequentemente sintomas de algo mais profundo, a percepção de que a vida que construímos nunca foi verdadeiramente nossa, que seguimos um roteiro, um conjunto de expectativas, sem nunca parar para perguntar se era o que realmente queríamos. Jung acreditava que essa crise era inevitável porque a primeira metade da vida não deve durar para sempre. Ele foi projetado para nos levar a esse momento em que somos forçados a enfrentar as partes de nós mesmos que ignoramos. O sucesso que perseguimos, a identidade que construímos, ninguém pode responder às perguntas reais que começam a surgir: quem sou eu, além das minhas realizações? O que eu realmente quero? Qual é o objetivo da minha existência? Essas não são pequenas perguntas. Eles são do tipo que abalam o próprio fundamento do nosso ser. Muitos resistem a esse despertar. Eles tentam silenciar o desconforto, distraindo-se com novos objetivos, novos relacionamentos, novos bens. Mas a verdade é que nenhuma mudança externa pode resolver uma crise interna. A transformação real deve acontecer dentro. A crise da meia-idade não é perder o que você tinha. Trata-se de descobrir o que estava faltando o tempo todo. Jung viu isso como uma transição necessária, uma mudança de viver para o ego para viver do eu. O ego, que nos definiu na primeira metade da vida, começa a perder o controle. A necessidade de aprovação para validação externa, para buscar constantes, começa a desaparecer. E em seu lugar, algo novo surge, um desejo de profundidade, significado, para a autenticidade. Mas essa transição não é fácil. Requer um confronto com tudo o que acreditamos em nós mesmos. Isso nos obriga a deixar de lado as ilusões que uma vez nos trouxeram conforto. E para muitos, isso pode parecer uma espécie de morte. A morte da pessoa que eles pensavam que eram. Mas e se essa morte não for um fim, mas um começo? E se a crise da meia-idade não for uma crise, mas uma iniciação em algo maior? Jung acreditava que esse momento, por mais doloroso que seja, é uma porta, uma passagem para uma existência mais profunda e mais autêntica. É um convite para parar de viver de acordo com os padrões antigos e começar a ouvir o chamado da alma. As pessoas que abraçam essa transição, em vez de resistirem a ela, geralmente emergem transformadas. Eles encontram novas paixões, novas maneiras de ser, novos entendimentos de si mesmos. Eles deixaram de lado o que não os serve mais, não por imprudência, mas por necessidade. Porque a verdade é que a vida não deve ser vivida no piloto automático. E o despertar da meia-idade não está aqui para destruí-lo, está aqui para acordá-lo. Chega o momento da vida em que as coisas que antes nos definiam não parecem mais suficientes. A carreira que construímos, as realizações que seguimos, a imagem que criamos cuidadosamente, tudo começam a perder o significado deles. O que antes sentiu sólido agora parece frágil. O que antes nos deu o propósito, agora parece vazio.
Este é o momento em que ficamos à beira de algo desconhecido, diante de uma escolha nos apegar ao familiar ou entrar no mistério de quem realmente somos. Carl Jung chamou esse processo de individuação. A jornada de integrar todos os aspectos ocultos, esquecidos e reprimidos de nós mesmos para nos tornarmos inteiros. É uma mudança de viver para o ego para viver do eu, e não é uma jornada fácil. O ego resiste à mudança. Teme o desconhecido, ele se apega a identidades antigas, porque deixar ir para a morte. Mas, e se isso não for uma morte, mas um nascimento? E se, ao liberar o eu que uma vez pensávamos, finalmente descobrimos a verdade de quem sempre éramos para ser? Na primeira metade da vida, somos governados pelo ego. É a parte de nós que busca conquista, status e validação. Ele mede nosso valor pela maneira como comparamos com os outros. Ele prospera na separação, em definir-se como isso e não isso. Embora esse estágio seja necessário para o crescimento, também é limitante. O ego não pode ver além de si mesmo. Ele acredita que a felicidade está no sucesso externo, que a segurança vem do controle e que nossa identidade é fixa e imutável. Mas à medida que nos aprofundamos na vida, as rachaduras começam a se formar nessa ilusão. Começamos a sentir que algo está faltando, que há mais para nós do que o papel que desempenhamos. Jung acreditava que essa realização marca o início da verdadeira transformação, porque crescer além do ego é entrar na vastidão do eu, o núcleo mais profundo, mais sábio e mais autêntico do nosso ser. No entanto, essa mudança requer algo difícil, a disposição de deixar de lado quem pensávamos que éramos. Deixar ir é aterrorizante. Parece que entra em um vazio, deixando para trás tudo familiar sem saber o que vem a seguir. É por isso que tantos resistem à individuação. Eles se apegam às suas identidades anteriores, mesmo quando não os servem mais. Eles se apegam a velhas ambições, mesmo quando não trazem mais alegria. Eles continuam desempenhando papéis que não se encaixam mais, com medo do que pode acontecer se caírem a máscara. Mas a verdade é que o que tememos perder é frequentemente o que nunca foi real para começar. A identidade do ego é construída. É uma coleção de crenças, expectativas e condicionamento. O eu, por outro lado, é algo mais profundo. Não é construído, é descoberto. E a única maneira de descobrir é retirar tudo que não é verdadeiramente nós. É por isso que Jung viu a individuação como uma espécie de renascimento. É um retorno à totalidade. Uma integração de todas as partes de nós mesmos que uma vez rejeitamos. Não se trata de se tornar alguém novo, mas finalmente se tornarmos nós mesmos. Mas como começamos esse processo? Como passamos de ego para si mesmo? O primeiro passo é a consciência, a capacidade de reconhecer quando estamos agindo do ego e não da autenticidade. O ego busca aprovação, o eu busca a verdade. Os temores do ego mudam. O eu abrange o crescimento. O ego se apega à certeza. O eu se move em direção ao desconhecido. Toda vez que escolhemos profundidade sobre superficialidade, presença sobre distração e realização interna sobre a validação externa, damos um passo em direção à individuação. Quanto mais caminhamos esse caminho, mais a vida começa a parecer diferente. Há um senso de alinhamento, de clareza, de paz. As coisas que antes causaram sofrimento perdem seu poder sobre nós. A necessidade de provar, para competir, para impressionar desaparece. O que resta é algo real, algo inteiro. Esta é a grande mudança que Jung falou. Não uma perda, mas um retorno, um baile para o eu. Durante a maior parte de nossas vidas, somos ensinados a apresentar apenas as melhores partes de nós mesmos ao mundo. Aprendemos quais características trazem aprovação e quais convidam à rejeição, quais emoções são aceitáveis e quais devem ser enterradas. Com o tempo, construímos uma persona, uma versão cuidadosamente selecionada de nós mesmos que se encaixa nas expectativas da sociedade. Mas por trás dessa máscara, algo mais permanece oculto, tudo o que negamos, suprimimos ou nos recusamos a reconhecer. Jung chamou isso de nossa sombra, a parte de nós que contém nossos medos, feridas, desejos e potencial inexplorado. E embora possamos tentar evitar, a sombra não desaparece. Ele permanece sob a superfície, influenciando nossos pensamentos, comportamentos e relacionamentos de maneiras que não entendemos completamente.
Mas na meia-idade, algo muda. As estratégias que antes mantiveram a sombra no ar começam a quebrar. Os padrões antigos ressurgem, emoções não resolvidas exigem atenção e a autoimagem cuidadosamente construída começa a rachar. Este é o momento em que devemos fazer uma escolha: continue evitando o que está dentro, ou, finalmente, vire para dentro e enfrentar o que passamos a vida inteira fugindo. O trabalho de sombra não é confortável. Exige que enfrentemos partes de nós mesmos que preferimos ignorar, a raiva que suprimimos, os medos que negamos, a vergonha que carregamos, as feridas que nunca curamos. Tudo isso se eleva à superfície, exigindo ser visto. E isso pode ser aterrorizante. A maioria das pessoas resiste a esse processo, distraindo-se com trabalho, relacionamentos ou atividades externas, na esperança de silenciar o desconforto. Mas não importa o quão longe corremos, a sombra segue. Ele aparece em momentos de raiva irracional, em comportamentos de autossabotagem, na maneira como projetamos nossos medos para os outros. É a razão pela qual os padrões se repetem. Por que certas feridas nunca parecem curar? Por que a realização sempre se sente fora de alcance? Jung acreditava que a única maneira de avançar era integrar a sombra, trazê-la em consciência e aceitar. Porque a verdade é que o que rejeitamos não desaparece. Ele nos controla das profundezas, moldando nossas vidas de maneiras que não podemos ver. Mas como começamos esse processo? O primeiro passo é a consciência. Devemos aprender a reconhecer quando a sombra está no trabalho, quando reagimos fortemente a algo, quando uma velha ferida ressurge, quando julgamos os outros por características secretamente tememos em nós mesmos. Esses momentos são convites para parecer mais profundos. O que estamos resistindo? Que medo está sob nossa raiva? Que verdade estamos evitando? O trabalho das sombras requer honestidade radical, a disposição de sentar-se com desconforto, de questionar nossas próprias narrativas, de reconhecer as partes de nós mesmos que desejamos não estar lá. E embora isso possa parecer esmagador, também é libertador. Porque, como trazemos luz para a sombra, algo incrível acontece e recuperamos a energia que gastamos uma vez suprimindo. Paramos de ser controlados por medos inconscientes. Nós nos libertamos de repetir os ciclos. Ganhamos uma nova profundidade de autoconsciência, um novo senso de totalidade. Este é o presente oculto da meia-idade, a oportunidade de finalmente enfrentar o que ignoramos há muito tempo e, ao fazê-lo, tornar-se inteiro. A sombra não é apenas um lugar de feridas, é também uma fonte de poder, criatividade e autenticidade. As partes de nós, uma vez rejeitamos, seguramos a chave para a nossa maior transformação. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento não era se tornar perfeito, mas se tornar completo, e isso significa abraçar não apenas a luz, mas também a escuridão dentro de nós. Midlife não é apenas uma crise, é um acerto de contas, um chamado para integrar totalmente o eu. Aqueles que têm a coragem de fazer esse trabalho encontram algo que nunca esperavam, uma liberdade que nunca conheceu, uma profundidade de existência que nunca tocaram, e uma versão de si mesma que é mais real do que jamais imaginou. Aos 40 anos, uma mudança sutil, mais profunda, começa a ocorrer dentro de nós. Na primeira metade da vida, somos motivados por uma sede insaciável de sucesso, reconhecimento e validação. A busca de mais nunca parece ser suficiente, como se estivéssemos desesperadamente tentando preencher um vazio interno com realizações externas. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar. O sucesso, que antes parecia ser o objetivo final, agora começa a se sentir vazio. Quando Carl Jung fala da importância de deixar ir, ele não está apenas se referindo à liberação de bens materiais, mas a renunciar à constante necessidade de aprovação externa e desejos orientados pelo ego. Esta fase da vida leva a uma pergunta fundamental: o que realmente importa? A resposta não vem mais do mundo exterior, emerge de dentro. Deixar de lado a busca incansável de realizações externas e a mudança para dentro permite uma profunda transformação. Quando o ego perde o controle sobre nós, somos capazes de ver a vida de uma perspectiva mais ampla e profunda. Começamos a perceber que o valor de nossa existência não está no que acumulamos ou no número de elogios que obtemos, mas na paz que encontramos dentro de nós mesmos. O ego,
que há anos tem sido a força motriz de nossa jornada, perde seu poder. A partir deste ponto, começamos a abraçar uma existência mais autêntica, que valoriza a simplicidade, a profundidade e a realização interna. O processo de letting go não se trata apenas de abandonar posses materiais ou velhos hábitos. Trata-se de derramar as camadas de identidade às quais nos apegamos, as máscaras em que usamos para nos encaixar, os papéis que desempenhamos para ganhar reconhecimento e os desejos que perseguimos para preencher o vazio fazem parte da ilusão do ego. Ao liberá-los, não somos mais definidos pelos padrões do mundo externo. Em vez disso, descobrimos um senso mais profundo de propósito e significado livre das restrições de validação externa. Jung acreditava que a verdadeira realização começa quando paramos de buscar a aprovação dos outros e começamos a ouvir a sabedoria de nossa própria alma. É neste espaço de deixar ir que nos abertos a experimentar a vida em sua forma crua e não filtrada. Sem a constante necessidade de provar a nós mesmos, podemos finalmente experimentar a verdadeira riqueza da vida. De acordo com Jung, é onde está a verdadeira liberdade ao liberar as ilusões. Uma vez nos seguramos firmemente e nos permitindo estar totalmente presentes no momento. À medida que avançamos nos estágios da vida, torna-se fácil esquecer a leveza e a maravilha da infância. O mundo, uma vez cheio de infinitas possibilidades, estreita gradualmente à medida que envelhecemos, sobrecarregamos as responsabilidades, as expectativas e a busca do sucesso externo. Mas, e se a chave para a verdadeira realização não estivesse no futuro ou nas realizações da idade adulta, mas no reconectamento com a criança interior que ainda reside dentro de nós? Jung acreditava que a maneira de recuperar a alegria e o significado na vida é redescobrir a espontaneidade, a curiosidade e a criatividade que já tivemos quando crianças. Em nossos primeiros anos, abordamos a vida com um sentimento de reverência e admiração. Todo momento parece novo e emocionante, e estamos profundamente conectados ao presente, sem sobrecriação pelos medos e dúvidas que vêm com a idade. Sonhamos livremente, brincamos sem inibição e abraçamos o mundo de braços abertos. À medida que envelhecemos, no entanto, essas qualidades são frequentemente suprimidas pelas demandas da idade adulta. Perdemos o contato com esse espírito infantil, trocando-o por uma abordagem mais prática da vida. A criança interior, uma vez cheia de vida e criatividade, torna-se enterrada sob camadas de condicionamento e expectativas sociais. Mas a beleza da vida após os 40 é que temos a chance de recuperar essa parte perdida de nós mesmos. Não se trata de reverter a imaturidade ou negligenciar as responsabilidades da idade adulta, mas em despertar a essência de quem já éramos. Essa reconexão com nossa criança interior nos permite experimentar a vida com um renovado senso de admiração, curiosidade e brincadeira. Isso nos lembra que a alegria não vem de realizações ou posses externas, mas dos simples prazeres de estar vivo e presente no momento. Jung se referiu a esse processo como a reunião com a criança interior, um retorno a um estado de inocência e alegria que é intocado pelas dificuldades e decepções da vida. Quando nos reconectamos a essa parte de nós mesmos, começamos a ver o mundo sob uma luz completamente diferente. Os momentos cotidianos, uma vez vistos como mundanos ou triviais, ficam imbuídos de significado e beleza. Redescobrimos a magia dos prazeres simples, seja assistindo a um pôr do sol, ouvindo música ou passando um tempo com os entes queridos. O poder de se reconectar com a criança interior é transformador. Isso nos liberta do pesado fardo de lutar e atuar, permitindo-nos abraçar a vida como é, e não como algo que devemos melhorar ou conquistar constantemente. Ao redescobrir a maravilha infantil dentro de nós, começamos a entender que a felicidade e o significado não são objetivos distantes a serem alcançados, mas estados de serem experimentados no presente. Jung acreditava que esse retorno à inocência e alegria é essencial para viver uma vida que não é apenas bem-sucedida, mas realmente gratificante. Como Carl Jung declarou tão profundamente, a vida não termina aos 40.
finalmente começa. Durante grande parte de nossa existência, somos pegos em um ciclo de busca de validação externa, perseguir realizações fugazes e tentar preencher as lacunas dentro de nós mesmos com sucesso mundano. Mas quando atingimos esse ponto crucial, algo muda. A busca incansável de aprovação e ganho de material não possui mais o mesmo fascínio. Começamos a perceber que as coisas que antes nos definiam não satisfazem mais nossos anseios mais profundos. Este é o momento em que a vida realmente começa, quando o ego não determina mais todos os nossos movimentos, e a verdadeira jornada da alma pode se desenrolar. No passado, podemos ter definido sucesso pelo que poderíamos acumular, pelos títulos que realizamos ou pelos aplausos de outros. Mas na segunda metade da vida, começamos a entender que a realização mais profunda vem de dentro. Chegamos a um acordo com o fato de que nenhuma quantidade de riqueza, reconhecimento ou elogios pode nos dar a paz e a alegria que buscamos. Essa consciência nos liberta das correntes da ambição orientada pelo ego e nos permite viver mais autenticamente. A sabedoria de nossos anos nos concede a capacidade de viver com um senso de propósito e clareza que nunca tivemos antes. O conceito de individuação de Jung, o processo de integrar todos os aspectos de nosso ser para se tornar nosso verdadeiro eu, atinge sua expressão mais profunda após 40. Essa jornada não é sobre alcançar mais, mas se tornar mais em sintonia com nossos desejos mais profundos, mais alinhados com nosso verdadeiro propósito e mais conectado ao mundo ao nosso redor. A vida após 40 oferece uma oportunidade única de entrar na plenitude de quem somos, livre da pressão para estar em conformidade com as expectativas da sociedade. É hora de derramar as identidades e papéis que não nos servem mais e abraçar um novo senso de liberdade. Essa fase da vida não é um declínio, mas um renascimento, um tempo de redescoberta, reinvenção e renovação. Quando entramos nos últimos anos de nossas vidas, não estamos mais vinculados pelas medidas superficiais de sucesso. Em vez disso, começamos a entender que a verdadeira essência da vida está em viver autenticamente, abraçar nossa individualidade e em encontrar paz com quem somos. É nesse espaço que encontramos uma realização profunda e duradoura, uma que é muito mais rica e mais significativa do que qualquer coisa que poderíamos imaginar em nossa juventude. Jung acreditava que esse estágio da vida, esse verdadeiro começo, nos oferece a oportunidade de viver com um senso de propósito mais profundo, buscar o que realmente importa e experimentar a vida em sua forma mais completa e mais autêntica. É na segunda metade da vida que descobrimos não apenas quem somos, mas quem devemos realmente ser. Este é o capítulo mais gratificante de todos, e começa no momento em que paramos de perseguir e começar a viver. Se você gostou deste vídeo e o achou instigante, dê um pouco e assine o canal para obter mais informações. Lembre-se, a jornada de autodescoberta e crescimento não termina aqui. Ele continua todos os dias e compartilhamos novos vídeos todos os dias para guiá-lo nesse caminho. Obrigado por assistir e te vejo amanhã.